Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o 47º vídeo da cronologia dos X-Men, o Retorno do Bolão. Retorno do Bolão? Pois é, meus queridos. A primeira revista publicada aqui no Brasil foi em 1968, pela editora GEP, Gráfica Editora Penteado. E assim, como tudo que veio das publicações da Marvel para o Brasil, né, que veio absolutamente da maneira mais, com o maior descaso que vocês podem imaginar, né, que não só no caso dos X-Men, como todas as outras revistas dos super-heróis da Marvel. Né. Em 1968, a editora trouxe e publicou aqui no Brasil o número 1 dos X-Men, que na verdade era número 7. Né? E ela veio intitulada, né? Na original seria o Retorno do Globo. Né? E aqui no Brasil eles decidiram, tiveram um surto de criatividade e colocaram o Retorno do Bolão. Né? Essa revista em questão ela já estava até intitulada O Retorno, mesmo porque o Globo já havia sido apresentado em edições anteriores, né? Então é por isso que é o retorno, né? E é assim, essas e outras histórias dos X-Men foram publicadas por essa mesma editora, né? 4 anos depois da publicação original americana. Mas enfim, vamos ao que interessa, a revista original, né? Eu quis falar para vocês a respeito dessa informação, porque é legal vocês saberem, né? Que tem esses problemas, né, que ocorreram com as revistas da Marvel para serem publicadas de maneira correta aqui no Brasil. Demorou muito para uma editora séria pegar e decidir fazer a coisa da maneira correta. Enfim, a história, né, ela mostra logo de cara que os X-Men estão se formando. Eles estão se formando na conclusão do ensino médio, né, que eles concluíram na Mansão X. Né? E é assim, eles tiveram aulas, evidentemente, juntos, né? Porque todos tiveram problemas com relação a estudo, porque tiveram a manifestação mutante, né, das suas habilidades, evidentemente descontroladas, e isso atrapalhou eles no procedimento de ensino. Né? E eles concluíram o ensino médio na Mansão X, no mesmo tempo em que eles também receberam uma credencial simbólica de que todos os 5 aprenderam a controlar os seus poderes. Né? Então foi assim, o professor Xavier ele aproveitou, né, que eles haviam de fato concluído o ensino médio, mesmo porque o professor X, como eu já disse em vídeos anteriores, ele tinha credencial para isso. Né? Então é assim, o professor formou os seus alunos, eles tiraram aquela foto simbólica, né? E também comemoraram, né, a conclusão do aprendizado do controle de seus poderes. E enquanto isso, a Irmandade de Mutantes tinha os problemas deles. Né? O Magneto tinha aquele confronto interno, né, que o Mestre Mental sempre estava em cima da Wanda, até o Magneto, evidentemente, repreendia, né? O Mestre Mental, ele tinha sempre briga entre eles ali, né? Assim, voltando à Mansão Xavier, depois da comemoração, né, da formatura deles, o professor chamou o Scott de canto e falou, vou mostrar um lance importante para você, né? E levou ele até a ala oeste da mansão. Né? Era um local, a ala oeste da mansão era um local que até então era proibida para os alunos. A mansão era muito grande e tinham lugares que os alunos tinham acesso e lugares que não. A ala oeste era um pedaço da mansão que eles não tinham acesso. E o Xavier conduziu o Scott até lá. Né? Ele nomeou o Scott líder dos X-Men. Né? Ele confiava na aptidão que o Scott tinha, na liderança dele, na seriedade que ele tinha também. E nessa ala oeste, o professor Xavier apresentou pela primeira vez ao Scott o cérebro, né,
a máquina de alta tecnologia que ele havia concluído e evidentemente evoluiu do Ciberno, né, que eu já falei para vocês, que era um protótipo. E agora estava concluído o cérebro. E o que é o cérebro? O cérebro é um rastreador de mutantes. Ele rastreia o espectro do gene X no mutante em qualquer lugar do mundo, né? Então ele apresentou o PES, né? Que é a tecnologia de percepção extrasensorial, né? Que o professor apresenta por Cíclope, mostrou a funcionalidade dele e tudo mais. E ele falou para o Scott também que ele ia ter que se ausentar durante um período. Ele falou, você vai ser responsável pelo treinamento e pela equipe, né, na minha ausência. E foi embora. O Scott, né, ficou meio inseguro, mas aceitou evidentemente aquele, né, agradeceu até o Xavier por ter confiado a ele a liderança, né, dos X-Men ali, e o controle da escola. O Scott, ele, né, sério, do jeito que ele sempre foi, ele começou a assumir todas aquelas responsabilidades internas e nesse meio tempo ele falou que os alunos podiam se divertir. E evidentemente que eles ficam felizes, são jovens, né? Eles decidem que vão se divertir, vão sair. A Jean insiste em que ele vá. Nesse período o Anjo já estava, né, ele estava apaixonado pela Jean Grey. E ele começou a notar que ela tinha uma atenção especial com o Scott, né? Mas enfim, eles foram, né, se divertir. O Scott ficou ali na mansão fazendo as pesquisas dele, as análises, estava aprendendo, né, aquela nova responsabilidade que ele tinha em mãos. Nesse meio tempo, o Magneto, ele está procurando um novo mutante, né? Ele vai até um circo à procura de um novo mutante. E aí o que acontece? Ele encontra pela primeira vez o Blob, né? Fazendo aquela apresentação característica dele, né? Que ele é invulnerável, né? Desculpa. Ele recebe um tiro de uma bala de canhão que para na densidade, né, corpórea, né, que ele tem, que faz parte do poder mutante dele. O Magneto, olha que interessante, o Magneto tenta fazer uma sondagem mental nele, né? Já é um outro lance que é mostrado nessa revista, que é roteirizada pelo Stan Lee e desenhada pelo Jack Kirby, que o Magneto a princípio tem essa capacidade. Mas esse tipo de coisa também vocês só vão ver nessa revista, né? Como eu já disse para vocês, aquele lance de ele manifestar a forma astral e esse lance que é mostrado aí, só vai ser mostrado nessa revista. O Blob, ele sente que o Magneto está mal intencionado com ele, né? Que o Magneto está querendo forçar ele ou induzir ele a alguma coisa. E o Blob já gruda nele ali para se impor, né? Impor a força dele, que é o que ele tinha de melhor ali, né? Ele gostava que todo mundo fosse submetido e temesse o poder que ele tem, a força que ele tem. E assim que ele imobiliza o Magneto já manifesta evidentemente o poder dele. Ele sente que embaixo do Blob tem um sistema de esgoto, de água, né? De encanamento, e através desse metal do encanamento, ele joga o Blob para trás. O Blob é arremessado com facilidade para trás. E é assim, como eu já disse para vocês, o poder mutante do Blob, ele não influencia na gravidade. Ele consegue se prender no chão. De uma maneira que não é praticamente quase impossível de remover ele. Mas o Magneto faz isso com o poder que ele tem. E o Blob se surpreende. Nesse meio tempo, o Scott ele recebe justamente do cérebro que mutantes estão manifestando poder. Ele entra em contato com o pessoal, né, que está se divertindo, o Scott entra em contato com eles, para que eles encontrem com ele no ponto onde o cérebro está acusando a presença de manifestação mutante. E é muito interessante que é assim, os mutantes credenciados até então aparecem num display assim, num dispositivo da mesa, né, do Professor X, com nome, né? Tem alguns mutantes que já foram catalogados, né? E quando o mutante manifesta o poder, a luzinha com o nome dele acende. É interessante. Coisa da época, enfim.
Aí os X-Men vão atrás deles. E assim, os X-Men, eles têm aquela lance, né? O Scott chega lá para eles poderem fazer aquela troca de roupa, o Anjo soltar as asas dele. Mais uma vez o Bob Drake deixa a roupa de tecido enrijecer a ponto de estilhaçar, né? Eles entram no helicóptero, que é o meio de transporte dos X-Men, né? Aquele helicóptero característico, né? Que evidentemente devia ser um helicóptero bem avançado na época. E eles vão até o local. O Magneto nota a proximidade da equipe e destroça o helicóptero no ar. Ele usa o poder magnético dele e faz o helicóptero, né, em pedaços, assim, só com o comando mental dele. Os X-Men já entram, evidentemente, em prontidão de ataque, né? Eles fazem todo aquele procedimento para ir direto ao solo e direto para o combate, né? O Anjo tenta derrubar o Blob, mas o Blob ele é um cara seguro também, né? Não é qualquer coisa evidentemente que vai derrubar ele. O Fera, ele utiliza o característico golpe dele mais forte que ele tem, que é aquela coisa de pular com os pés, né? Ele usa a acrobacia que ele tem para ganhar velocidade no ar e golpear o mais forte que ele pode com o pé. A Jean Grey faz até uma observação interessante, que o Fera, caso ele tivesse usado o mesmo golpe para derrubar um hipopótamo, né? Um rinoceronte até, ele conseguiria derrubar, mas só que com o Blob é diferente. O Blob realmente ele tem um poder maior, né? A força dele é maior e a força de imobilização que ele tem é maior também. A Jean Grey inclusive utiliza o poder telecinético dele para tentar arrancar o Blob do solo. E nessa parte a gente consegue ver nitidamente como manifesta o poder do Blob, né? Que ela utiliza a força telecinética dela o máximo possível e o pé dele não desgruda, até a terra começa a suspender junto com ele. E até que ela esgota o poder, ela vai ao máximo, né? Ela quase desmaia. Nesse meio tempo, e é interessante que assim, essa narrativa que eu falo para vocês começam a compreender a extensão dos poderes dos personagens. O Magneto, ele pega uns torpedos, né, que estão ali próximos, né, aqueles torpedos, não sei se vocês sabem, né, que o torpedo é aquela balística que é utilizada para afundar embarcações, né? Existem torpedos, né, que nem é o caso do M47 da Marinha Americana, o Mark 46, desculpa, que ele possui uma quantidade ele pode carregar, ele tem 5 metros de comprimento, né? E consegue carregar uma carga de explosivos de 90 quilos. E o Magneto, evidentemente, que podendo controlar o metal, ele faz com que os torpedos sejam utilizados como projéteis de ataque. E é assim, ele controla, né, o movimento no ar dos torpedos, eles não estão em propulsão. Então ele arremessa os torpedos em direção dos X-Men, eles se esquivam da maneira que eles treinaram na sala de perigo para se deparar com determinados tipos de ataque. O Bob Drake utiliza o poder de congelar, né, que ele tem para poder imobilizar alguns desses torpedos. O Scott utiliza as suas rajadas para poder manter os amigos dele em proteção, né? E assim, os X-Men eles treinaram para poder enfrentar vários tipos de situações, né, adversas. Inclusive também usar a inteligência para poder sobrepujar o inimigo da maneira que for possível, né? Tanto que tem um momento em que o Fera e o Anjo estão presos ali pelo Blob, e o Fera não pensa duas vezes, ele pega a terra e joga na cara do Blob. O Blob se assusta, né, e perdendo a concentração, evidentemente que ele pode ser removido. E o Fera derruba ele, né, utiliza as pernas dele para poder derrubar ele. Assim, nesse momento, o Mercúrio entra em ação. Né, o Mercúrio que é o velocista da equipe. Só que assim, os X-Men já estão acostumados com
com o ataque do Mercúrio, então quem para ele no ar é evidentemente a Jean Grey, né? Que é a única forma que eles têm de conseguir imobilizar o velocista. A Feiticeira Escarlate utiliza o poder dela, que é o poder que ela tem de alterar a probabilidade, né? Contra os X-Men. Né? Eles derrubam, eles libertam o Mercúrio. O Bob tenta prender o Blob, mas evidentemente que o gelo, mesmo tentando confinar o Blob dentro de um bloco de gelo, ele é forte o suficiente para escapar. Neste momento, o Magneto ele projeta um dos torpedos, né, em direção dos X-Men e do Blob. Né? Ele decide que quer exterminar eles ali mesmo. E o que é muito interessante, o explosivo, né, o torpedo que é capaz de afundar uma embarcação, né, que tem uma quantidade de explosivos muito grande, é uma arma muito eficiente, né, nos explosivos, ele bate, né, no corpo do Blob, explode, né, aquela explosão forte, né, que teria vitimar evidentemente o grupo ali, mas o Blob só desequilibra, ele cai sentado, meio assustado. Isso é para vocês saberem que ele pode suportar a explosão de um torpedo Mark 46 com 90 kg de explosivo. Essa explosão não machuca o Blob, ele fica só desorientado. Nesse momento, a Irmandade de Mutantes, evidentemente vê que não vão conseguir o que eles querem, né, que seria recrutar o Blob, e eles vão embora. Né? Eles imediatamente pegam um veículo magnético, né, e é assim, os X-Men, eles, né, perguntam mais uma vez se o Blob quer fazer parte da equipe, ele diz que não quer, que é um solitário, que ele quer ficar lá dentro. Os X-Men, eles evidentemente têm que voltar para casa, só que o helicóptero deles está totalmente destruído. E assim, eles pensam, né, o final da história eles evidentemente vão voltar para a escola Xavier, né, vão dar um jeito de encontrar um veículo de locomoção, e é assim que termina a edição número 7 dos X-Men. Tá? Me desculpem por ter demorado tanto com o vídeo, eu estava doente, né, passei um tempão aí de molho, né, estava com a tosse. E eu acredito que até nesse vídeo ainda vocês vão perceber que eu ainda não estou 100% recuperado. Mas estamos voltando com tudo aqui, né? Com toda a boa vontade, todo o prazer que é fazer esse vídeo para vocês. Não deixem de se inscrever no canal, por favor, dá um like que é muito importante pra gente. Um abraço e até o próximo vídeo.